Boa noite. Boa noite. Operação prende quadrilha que aplicava o golpe do falso médico. Estudantes se unem no combate às fake news. Mais um acidente é registrado em via de acesso à capital e complica o trânsito no local. Deputados aprovam o orçamento do Estado para o ano que vem. Um trabalho que tem sido difícil para as empresas conseguir funcionários. As facilidades oferecidas pelo PROCON na internet. E na luta contra a obesidade infantil, música e teatro. O RBS Notícias está começando. Os nossos repórteres já estão a postos para as notícias de hoje e começamos com o caminhão carregado com ração que tombou e pegou fogo na entrada da capital. O incêndio provocou um impacto, complicou o trânsito, teve graves consequências. Quem vai trazer informações agora é a Mari Silva, conversa com a gente ao vivo. Boa noite, Mari. Boa noite, Dani, Eloy, você que nos acompanha. Esse homem de 68 anos morreu nesse acidente que aconteceu por volta das 4h15 da tarde, aqui na alça de acesso da BR-448 para a BR-290, na entrada de Porto Alegre. Ele vinha da região de Passo Fundo, acabou tombando o caminhão, ficou preso nas ferragens e morreu assim que o caminhão incendiou. Conversa conosco ao vivo agora o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Douglas Pavec. O que a gente já sabe sobre as circunstâncias desse acidente? Boa tarde. Boa tarde, Mari, e a todos que nos acompanham. O que nós sabemos? Que esse motorista ele estava vindo da região norte do estado, de Passo Fundo, iria para a região de Pelotas. Aqui na alça de acesso da BR-448 para a 290, ele perdeu o controle do caminhão, acabou tombando, esse caminhão pegou fogo. E aí agora nós estamos aqui nesse momento com a rodovia completamente bloqueada nesse ponto. O corpo do motorista foi removido por volta das 6h30 da tarde, mas o trabalho de remoção do caminhão ainda deve levar bastante tempo. Qual é a orientação para os motoristas no trânsito da região metropolitana para a capital? Nesse ponto aqui, o trânsito está bloqueado. A gente sugere aos motoristas que eles peguem a BR-448 e vão no sentido do litoral, né? Façam o retorno ali no posto da Polícia Rodoviária Federal da Caixa d'Água ou acessem Porto Alegre pela região do aeroporto. Vai ser feita uma perícia agora para esclarecer as causas desse acidente? A Polícia Rodoviária Federal realiza a sua perícia, seu laudo pericial administrativo. Nós temos até 5 dias para levantar as circunstâncias desse acidente. Também a Polícia Civil realiza a perícia dela, o Instituto Geral de Perícias também. Então, assim, temos aí um período de um trabalho para a gente levantar as causas desse acidente. Certo, muito obrigada. No sentido contrário, capital interior, o trânsito flui normalmente, sem tranqueiras, inclusive nessa região, Eloy e Dani. Mari Silva, muito obrigada pelas informações e também pela atenção aí da Polícia Rodoviária Federal. Outro assunto importante do dia é que os deputados gaúchos aprovaram o orçamento do Rio Grande do Sul para o próximo ano. O Matheus Goulart está na Assembleia Legislativa e traz mais informações para a gente. Matheus, boa noite. Boa noite, Eloy, Dani, boa noite a todos. O orçamento aprovado para o ano que vem prevê um rombo de 3 bilhões e 800 milhões de reais nas contas do Estado. O governo estima que vai arrecadar 89 bilhões de reais, mas as despesas devem passar de 92 bilhões. O texto aprovado na Assembleia Legislativa hoje foi aprovado com 32 votos a favor e 18 contra. No texto enviado pelo governo e aprovado pelos deputados, fica previsto que cada um dos parlamentares vai poder indicar 4 milhões de reais em emendas, o dobro do valor do ano passado. Metade desse valor deve ser destinado para a área da saúde. A votação durou cerca de 2 horas e foi marcada por críticas. Em plenário, claro. 13 deputados questionaram, por exemplo, investimentos menores que o mínimo constitucional em saúde e educação, qual será o destino de 3 bilhões de reais do Funrigs e também como o governo do estado vai se organizar quando voltar a pagar as parcelas da dívida com a União, suspensas até 2027. Já os parlamentares ligados ao governo defendem que o estado está trabalhando para criar fundos e reduzir esse déficit previsto. Dani, Eloy. Matheus, muito obrigado pelas informações. Uma boa noite.
Quase 10 dias depois do temporal de granizo que atingiu Erechim, o trabalho de reconstrução continua. E a mobilização para ajudar quem precisa de telhas é prioridade lá no município. A Jerusa Cassol traz mais informações ao vivo de lá para a gente. Boa noite, Jerusa. Boa noite, Dani. Boa noite, Eloy. A sede do Grupo de Resposta em Atendimento de Urgência, o GRAU, aqui em Erechim, continua sendo referência para quem precisa de ajuda. Aqui atrás de mim, a fila das pessoas que vieram em busca de telhas. Segundo a Prefeitura, até agora já foram entregues mais de 32 mil telhas. 10 mil famílias estão sendo cadastradas para retirar o material. Por dia são entregues 350 fichas para a retirada e a entrega das telhas. Por isso, a orientação da Defesa Civil é que as pessoas que receberem os vouchers a partir de hoje venham retirar as telhas só a partir da segunda-feira da semana que vem, dia 8. O temporal de granizo atingiu mais de 43 mil pessoas. Até hoje já foram entregues 2.640 rolos de lonas e mais de 3.400 vouchers para as retiradas de telha. Segundo o relatório oficial, os feridos já chegam a 409 pessoas. 5 seguem hospitalizados. Dani. Que se recuperem, né? Muito obrigada, Jerusa, pelas informações. Uma boa noite a todos aí. Vamos juntos aqui conferir a previsão do tempo para os próximos dias. Hoje, inclusive, na capital também teve queda de granizo. Foi esta tarde, no Lamy, no extremo sul, entre 2h30 e 3 da tarde. Olha só, foi uma chuva isolada, não aconteceu em outros pontos da capital. Segundo a Defesa Civil, foram 5 milímetros de chuva. É um volume bem baixo, mas foi uma pancada forte de chuva e com essas pedras de gelo que a gente acompanhou nas imagens que foram enviadas por moradores do Lamy aqui para a gente. Amanhã, a previsão é de tempo firme em todas as regiões, sem chuva no estado. Pelo contrário, a gente tem aqui no mapa sol brilhando ainda mais. E as temperaturas vão subir mais também em relação a hoje. Podem chegar a 30 graus em Santa Rosa, 29 aqui em toda a fronteira oeste, em Cruz Alta, em Santa Cruz, 28 graus em Porto Alegre e em Santa Maria, 26 em Pelotas. No litoral é que não esquenta tanto, com 24 em Tramandaí, 24 também em Caxias do Sul. E vai seguir assim, com tempo firme, temperatura subindo. Vai fazer muito calor nos próximos dias. Em Canoas, amanhã, 27 graus, quinta-feira, 30, sexta-feira, 33 graus e no sábado, calorão de 35 graus. Eloy. O aumento da obesidade infantil e do sobrepeso em crianças, registrado nos últimos anos, exige ações preventivas das famílias na alimentação. Em Santa Maria, o tema virou espetáculo de teatro e de música nas escolas públicas para ensinar a garotada. Uma plateia atenta a todas as informações. Já a canjica, ela tem açúcar, que é um ingrediente culinário. Então, vira uma preparação culinária. Na imaginação da feira da Rua 5, o milho se transforma em personagens que cantam e dançam, enquanto olhares curiosos não desviam de um aprendizado bem colorido. Pitanga, morango, goiaba, cereja, tomate. Nosso prato está tão colorido, parece até uma obra de arte. A gente percebe assim que quando eles participam de algo diferente, que a escola é presenteada assim com algo diferente, que nem uma peça de teatro, faz toda a diferença. Seu espiga, fubá, salgadinho e canjica, todos eles dão pitadas de alegria enquanto ensinam que frutas e legumes in natura têm preferência no consumo. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, mostram que este hábito tem se perdido com o passar dos anos. Em meia década, o Brasil triplicou o índice de obesidade infantil, passou de 5% para 15% e dobrou o sobrepeso, de 18% para 36%. A gente pode pensar que a obesidade ela é definida desde lá da gestação. E logo que o bebezinho nasce, um fator de proteção é o aleitamento materno. Então, quando as famílias utilizam muita fórmula infantil, por exemplo, isso pode já prejudicar na obesidade dessa criança e depois lá na vida adulta. Muitas das recomendações do Guia Alimentar para a população brasileira foram transformadas em letras para as canções.
As crianças trazem um retorno pra gente que é muito imediato, de interação na hora. Eles dançam com a gente, eles cantam, né? O espetáculo é um prato cheio para a educação alimentar na escola, para promover melhores índices de saúde desde a infância. E também há novos fatores culturais envolvendo a nutrição. É bem provável que a maioria das crianças que estão aqui jamais esqueçam as lições passadas pelo teatro e pela música hoje à tarde. A aula musical se tornou itinerante pelas escolas de ensino fundamental de Santa Maria e conta com incentivo financeiro da Lei Aldir Blanc. A criançada se serve de muita magia e diversão. Tenho certeza que hoje impacta não só na mensagem, mas em levar música para várias crianças que às vezes não ouvem, ou que não tem uma música infantil assim, ou que também não vê um espetáculo desse jeito, todo muito bem bolado, muito bem pensado. E neste mundo de faz de conta, mas com muita verdade sobre o que comer ou deixar de lado, vale um sorriso, um olhar de forma discreta, enquanto se aprende. Eu tô levando um monte de coisa boa, aprendi muita coisa sobre o milho. Aí eu gostei tanto, entendeu? A gente conseguiu aprender como se deve comer vegetais e não besteiras. E o que seriam essas besteiras aí? Salgadinho, doce, o que contém açúcar. O que seria saudável em termos de alimento? Repolho, salada, fruta. Pimenta, papipoca e munguzá. Todo mundo, verde, milho, doce, milho, milho verde. Veja a seguir, fim da linha para criminosos que aplicavam o golpe do falso médico. E as decorações de Natal atraem cada vez mais pessoas para os shoppings da capital. Sete pessoas foram presas em uma operação da polícia que descobriu uma quadrilha que aplicava o golpe do falso médico. Os criminosos se aproveitavam de pessoas internadas em hospitais para pedir dinheiro. Diziam que era para exames e medicamentos. Os golpistas se aproveitavam dos momentos mais sensíveis e dolorosos de quem está acompanhando um familiar internado no hospital. De uma hora para outra, uma ligação no celular. O celular tocou e se identificou como médico, dizendo que precisava fazer um exame com urgência. Na foto do aplicativo de conversa, uma pessoa usando jaleco branco. Foi assim que essa mulher, que não quer se identificar, foi acionada. Ela estava indo visitar o marido num hospital em Porto Alegre. Ele estava na UTI depois de sofrer um AVC. O valor seria de R$ 1.800. Só que eu percebi que alguma coisa estava errada, mas continuei conversando com ele. O valor solicitado era para fazer um exame em outro hospital, alegando que a instituição onde ele estava internado não aceitaria o convênio da família. Desconfiada, ela conversou com as funcionárias do hospital e bloqueou o contato do falso médico. Fui imediatamente falar com os recepcionistas ali. Eu disse, olha, eu estou achando muito estranho, acho que é golpe. E daí ela disse, exatamente, é golpe. Era assim que agia uma quadrilha que vinha sendo investigada pela Polícia Civil. Segundo a polícia, o chefe do esquema operava de dentro de um presídio a quase 2.000 quilômetros de Porto Alegre, em Rondonópolis, Mato Grosso. Essa organização criminosa, ela identificava pessoas em situação hospitalar, né, com alguma enfermidade grave, internado em UTI. Após essa identificação, eles procuravam contatos de familiares e faziam ligações. Foram cumpridos 9 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás. 2 suspeitos continuam foragidos. Esses criminosos, eles têm uma habilidade acima da média. Obviamente, todo estelionatário, ele se vale de informações pessoais que ele busca em bancos de dados vazados. E ele se vale dessas informações para realizar a engenharia social. O que mais impressiona as vítimas é a facilidade com que os golpistas têm acesso a dados altamente sigilosos dos pacientes, como a informação de que um deles foi transferido para a UTI. No Rio Grande do Sul, até agora, foram identificados 30 casos. Fiquei muito preocupada porque a gente fica nervosa, tu está com a pessoa doente, né, necessitando de cuidados lá. E aí vem um outro ligando dizendo que tu precisa urgente de ser transferido. Eu fiquei sem saber o que fazer na hora. Né? Com autorização judicial, os investigadores tiveram acesso a uma mensagem enviada por um golpista para um familiar de um paciente.
uma tentativa de extorquir o dinheiro de uma pessoa em mais um momento de fragilidade. São 7 baterias de exame, fica no valor de R$ 3.800. Eu preciso saber se a família autoriza. Em Porto Alegre, hospitais já adotaram medidas para impedir a ação dos golpistas. No complexo da Santa Casa, que tem 8 hospitais, foram espalhados alertas e que esse tipo de abordagem não é feito por funcionários das instituições. A orientação que nós ofertamos aqui para os pacientes é, sendo acionados via telefone, que entrem em contato com a ouvidoria para que nos traga as informações e que não proceda, né, na transferência de recurso ou de valores na tentativa do golpe, né, ou para a pessoa que está tentando fazer essa cobrança via telefone. Estudantes de jornalismo e direito se uniram para checar conteúdos que podem ser fake news. Em um momento em que metade dos brasileiros já duvida do que vê online, iniciativas como essa ganham cada vez mais importância. Publicações indicando que o governo iria taxar o Pix inundaram as redes sociais e o WhatsApp no início do ano. Mas as informações eram falsas. Mesmo com o esforço do governo em esclarecer os fatos, muitas pessoas chegaram a parar de usar o sistema de pagamento, com medo da suposta taxação. Os vídeos eles são feitos de formas tendenciosas para a informação falsa passar credibilidade. As imagens que elas são vinculadas, elas também muitas vezes não falam necessariamente uma coisa que é mentira, mas elas omitem coisas que são verdade. A maioria, como é rede social, vai sendo compartilhada de uma forma muito rápida, né? A Manuela e os colegas fazem parte de uma iniciativa que uniu estudantes de jornalismo e de direito da PUC na checagem de informações que circulam pela internet. O projeto é um canal aberto à população que pode enviar material para os estudantes fazerem a checagem. Pode ser um link de notícias, uma foto, uma publicação de rede social ou um vídeo. O tempo de produção de uma informação falsa, de uma informação fora de contexto, ela é feita e já está circulando e está alcançando um público gigante. E daí o desafio é fazer com que essa checagem alcance o maior número de pessoas para tentar diminuir o impacto daquela informação fora de contexto, enfim, mentirosa, que acabou chegando em muita gente, né? E o desafio desses estudantes promete ser enorme. Basta ver os resultados de uma pesquisa feita pelo Data Senado. Metade dos entrevistados admitem que já não sabem mais o que é verdade ou mentira ao navegar nas redes sociais. 7 em cada 10 dizem que já receberam alguma notícia falsa. Ela abre margem, com certeza, para diferentes interpretações errôneas e que acabam extrapolando, né, os prejuízos não ali psicológico e até físicos, dependendo, né, do moral, do grau, né, dessa desinformação, dessa circulação de notícia falsa. Para classificar o grau de veracidade de um conteúdo, os estudantes criaram 5 categorias. Elas indicam se a notícia é verdadeira ou falsa, se está distorcida, exagerada ou incerta, quando não é possível confirmar ou negar a informação. Quando ela nos manda uma mensagem, ela já recebe ali automaticamente um texto que já aconselha a não compartilhar, antes da gente checar. Depois da checagem, os alunos do curso de Direito entram em ação para analisar as consequências jurídicas das fake news e ajudar vítimas na busca por uma eventual reparação. Ação de dano moral, ação para remoção do conteúdo, quem sabe, conforme o conteúdo, mover também um processo criminal, se tiver injúria, calúnia, difamação, né, ou um estelionato. Conforme o teor da postagem, o interesse vai ser de quem foi vitimado por essa postagem. Mas o que a gente tem que perceber é que, às vezes, esse mecanismo de desinformação produz danos coletivos. A iniciativa atraiu a atenção da Stephanie, que está se formando em Direito. Ela fez o trabalho de conclusão do curso sobre os desafios da liberdade de expressão na internet. É muito você ter esse olhar crítico e pensar nas consequências. Por mais que você não seja o responsável por essa notícia, você pode estar contribuindo para algum tipo de linchamento, pode estar prejudicando alguém, né? O Procon de Porto Alegre tem oferecido facilidades no atendimento presencial e principalmente online. E nessa época de aumento de vendas, é fundamental saber onde buscar ajuda quando tiver problemas com algum produto ou serviço. Foi online que o Lucas resolveu um problema que já durava dias.
O serviço de internet da casa dele foi interrompido sem explicação. Bastou registrar a reclamação no site do Procon para que em poucas horas o sinal voltasse. Minha função é remota e eu preciso do acesso à internet o tempo inteiro. E como eu não tinha nenhuma resposta nos canais da empresa, eu tive que abrir uma reclamação com o Procon. Em menos de 2 horas eu recebi uma ligação da empresa e resolveram o problema no mesmo dia. Casos como o do Lucas ajudam a explicar o aumento na procura pelos canais digitais. O Procon investiu em tecnologia e divulgação, o que tornou o atendimento mais rápido e acessível. Os números mostram o resultado desse trabalho. Até novembro, o Procon da capital já registra mais de 22 mil atendimentos online, uma média de 2 mil por mês. O índice de casos solucionados é de mais de 93%, o maior dos últimos anos. A procura online não para de crescer. Em 2015, foram cerca de 13 mil registros. Durante a pandemia, em 2020, o número saltou para quase 20 mil. No ano passado, foram 19 mil. E este ano, a marca será superada. Ele é simples, ágil e muito eficiente. Se digitar nos sites de busca Procon Porto Alegre, já vai abrir registre sua reclamação. A pessoa entra lá, é um formulário muito simples. É importante juntar o máximo de documentos possível. A nota fiscal sempre, porque isso vai ajudar muito a configurar o contrato, a relação de compra ou aquisição do serviço. Entre os principais motivos de reclamação, empréstimos consignados, cartões de crédito e débito, problemas com bancos e operadoras de telefonia. E nessa época do ano, com mais compras e o uso de cartões, o alerta é redobrado. Desconfie de ofertas muito vantajosas e confira sempre a procedência dos sites antes de fechar negócio. Então tem que ter muito cuidado com a oferta. Outra coisa importante é pagar de formas rastreáveis, preferencialmente cartão eletrônico ou alguma outra forma de pagamento que possa ser rastreada ou mesmo sustada quando perceber que caiu num golpe. Principalmente os valores maiores e atentos a esses sites de venda. As reclamações podem ser feitas online pelo site do Procon Porto Alegre. O consumidor não precisa sair de casa para ter os direitos garantidos. Se tiver algum problema com alguma empresa, algum serviço que não estejam prestando de acordo, abre ali o site do Procon e resolve o teu problema, não fica com a dor de cabeça. As vendas de fim de ano começaram aceleradas. Black Friday e o 13º injetaram bilhões na economia. Mas enquanto o comércio comemora, os empresários enfrentam um desafio que cresce a cada ano. Falta mão de obra. Black Friday e primeira parcela do 13º ajudaram as lojas a fechar no azul em novembro. O Papai Noel já usou o 13º no comércio local? Com certeza. A gente usou bastante o 13º porque tem presentes para as crianças, para os amigos, para os filhos, para as noras. Está muito boa as compras, a promoção tão boa. Comprou o quê? Toalha, 2 jogos de toalha. A previsão do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos é que cerca de 23 bilhões de reais foram injetados na economia. Com mais dinheiro na mão, os consumidores foram às compras. A gente vem agora naquele que é o período do ano mais aquecido nas vendas do comércio, né? A gente tem também a chegada do 13º, que de alguma maneira circula no comércio. Então a expectativa é que esse final de ano não seja diferente dos anteriores e a gente possa ter um incremento nas vendas ali dentro daquilo que é natural nesse período do Natal. Essa expectativa de faturamento vem acompanhada de uma dor de cabeça. Os empresários querem reforçar as equipes para dar conta da demanda de fim de ano, mas conseguir novos funcionários é uma missão difícil. O Rafael tem uma loja de presentes e uma empresa de decoração. A dificuldade é dupla. O cliente é o mais importante, precisa de atenção, né? Então a gente precisa do pessoal qualificado para trabalhar também. E tá difícil arrumar pessoal? Tá difícil, infelizmente tá difícil. O ramo de decoração está com alta demanda por conta do Natal, mas sem conseguir funcionários para a loja, ele não pode sair para fazer as decorações. O Natal para nós é muito importante. E aí falta pessoal para trabalhar, falta mão de obra.
Para essa papelaria, o fim de ano também é sinônimo de incremento nas vendas e achar gente para trabalhar e seguir na vaga não tem sido fácil. Tem pessoas que buscam trabalhar, mas assim, chega na hora da entrevista, a gente percebe que ela não está qualificada. E quando eu falo em qualificação, eu não me refiro à qualificação técnica, né? Mas à qualificação interpessoal, a qualificação que tu percebe que a pessoa realmente queira se dedicar. No Rio Grande do Sul, mais de 2.000 vagas de emprego temporárias e 9.000 efetivas estão abertas, segundo a Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social. E a escassez de mão de obra pode levar muitas destas vagas temporárias a se tornarem fixas. O serviço que ele é temporário, tanto no litoral ou aqui no comércio, ou prestação de serviços de Porto Alegre, metropolitano, no interior, se aquele que está trabalhando ou aquela que está trabalhando temporariamente se encaixar na empresa, possivelmente se torna um emprego definitivo pela escassez de mão de obra que nós temos hoje. E além do funcionário querer avançar na carreira, para manter o colaborador, é importante melhorar as condições de trabalho. Pela primeira vez na história do Estado do Rio Grande do Sul, há mais pedido de demissões voluntárias que demissões feitas pelos empregadores. Então, quem contrata tem que olhar para dentro do seu ambiente de trabalho, para dentro do seu RH e ver o que precisa mudar para que consolide esse trabalhador, essa trabalhadora dentro da sua área de trabalho. Shoppings da capital recebem visitantes de todo o estado para ver de perto as decorações de Natal. Enfeites e programação especial movimentam os corredores, as lojas e a economia. A decoração que traz ainda mais compradores para o Shopping Praia de Belas surpreende e encanta. Fantástico, maravilhoso, muito bonito. Estou encantada. E agora aqui com essa beleza aqui, tudo enfeitado, tudo lindo, tá muito bom. A programação ainda tem shows com coral e orquestra e oficinas de pintura de Natal para crianças, além de brinquedos e jogos. Que é diversão de Natal, as crianças já pintaram, tem a caverninha ali que é bem legal de ir. Eu brinquei no gira-gira, eu brinquei agora no gira-gira, 2 vezes no gira-gira, 3 vezes no gira-gira. Eu brinquei naquele jogo e antes, quando eu vi, eu brinquei nesse jogo da memória. Esta família veio de Cidreira, no litoral, para ver a decoração e se surpreendeu com tanta atividade para fazer. Gostei bastante, é bem legal aqui, tem jogo da memória, um monte de coisa. Enquanto as pessoas conseguem viver essa decoração, viver o seu Natal, a criança pode brincar, por exemplo, no nosso jogo interativo de memória, memória natalina. A pessoa pode brincar no nosso gira-gira, que também tem um espaço inclusivo para cadeirantes poder também se divertir. Pode fazer e brincar com o nosso jogo de dama. Quem entra nesse shopping já percebe que o Natal ocupa todos os cantos, nos 3 andares. Tudo é pensado para marcar o clima dessa comemoração e para trazer mais movimento e ainda mais força para o comércio nessa reta final do ano. Quando eu tenho um troquinho, eu gosto de dar um presentinho para um, para outro, né? As decorações atraem mais de 300 mil pessoas nessa época do ano. A gente recebe em torno de 5, 6 excursões por dia do interior do estado, que vêm muito para conhecer e deixam para vir nessa época para conhecer a decoração de Natal. O Shopping Total também investiu numa decoração especial, para movimentar mais ainda a época que mais registra vendas. Quanto melhor está a decoração, quanto mais lúdica ela está, maior é o tempo de permanência das pessoas no shopping. Então, quanto mais elas ficam no shopping, mais elas estão consumindo o que tem em volta, né, as lojas e a praça de alimentação e tudo mais. E é no brilho dos olhos das crianças, tão encantadas, que o Natal realmente ganha sentido. Para os adultos, são detalhes que passam batido o ano inteiro e que agora voltam a tocar o coração. A gente adulto tem muita coisa para fazer, trabalho e tal, mas quando a gente tem uma criança pequena, tem toda uma magia da luz, da música, né? Então fica sempre renovada a coisa emocional do Natal, né? Eu amo, é meu feriado favorito. Dá aquele brilho no olhar, né? É bonito mesmo, né? Vamos falar agora de futebol. O Grêmio enfrenta o Fluminense hoje à noite pela penúltima rodada do Brasileirão. A gente vai conversar agora com o Fernando Becker, que está ao vivo lá na Arena. Oi, Fernando, boa noite.
Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Olha só, hoje o Grêmio se despede da Arena na temporada, até porque o último jogo vai ser fora de casa contra o Sport lá no Recife. O Grêmio precisa vencer essas duas partidas finais para continuar sonhando com uma vaga na pré-Libertadores. Para isso acontecer, o Grêmio tem que ficar em 8º lugar. Hoje, o Grêmio é o 10º colocado, 2 pontos atrás do 8º, que é o São Paulo. E para isso acontecer, na Copa do Brasil, o campeão tem que ser ou o próprio Fluminense, adversário de hoje à noite, ou até mesmo o Cruzeiro. Os ingressos estão esgotados. O estádio vai lotar, previsão de 35 mil torcedores, mas vai lotar por um motivo. Olha só, vocês estão vendo aquele palco que está sendo montado atrás de um dos gols? É porque vai acontecer um festival musical no fim de semana e aquela área lá não pode ser ocupada por torcedores. Por isso a Arena hoje vai trabalhar com capacidade reduzida. 9h30 da noite, Grêmio e Fluminense, Dani. Fernando, e com o acidente que aconteceu, a gente mostrou no início do jornal, ali na entrada de Porto Alegre, BR-448, um caminhão incendiou, infelizmente o motorista acabou morrendo. Como é que fica o trânsito aí na Arena para o jogo? Olha, Dani, o fluxo de veículos é muito grande aqui na região, e principalmente nesse horário. E aí a EPTC está alertando para os motoristas para que evitem essa região, para usar, por exemplo, a BR-116 pela Guilherme Michel, Ernesto Neugbauer, entrando pela 448, usar a 290 e aí entrar pela Avenida dos Estados. E para quem vem da Zona Norte, né, Gravataí, Cachoeirinha, usar a Cis Brasil, a Sertório e depois a J. Renner. Dani, contigo. Muito obrigada pelas informações, Fernando. Depois da polêmica sobre uma possível suspensão das atividades do multipalco Elva Sofer, o governo do estado disse hoje que a programação está mantida. Vamos saber agora do Cristiano Dalcin, que foi anunciado para o primeiro trimestre de 2026. Boa noite, Cristiano. Boa noite. Vão ser 34 atrações nos teatros Simões Lopes Neto e Olga Reverbel, incluindo o 27º Porto Verão Alegre, uma edição especial do Porto Alegre em Cena, além de shows como o da cantora mexicana Silvana Estrada e da banda Vanguard. A direção garantiu que não há falta de pessoal e que o quadro atual, com cerca de 70 funcionários, é suficiente para manter as atividades e que o plano anual do Teatro São Pedro e do Multipalco será divulgado em março, com toda a programação financiada pela Lei Rouanet. A crise começou em novembro, quando o então presidente da Fundação Teatro São Pedro, Antônio Rolfel, anunciou a suspensão das atividades e hoje foi anunciado o novo presidente, Luciano Alabarce. Eloy, Daniela. Muito obrigada, Cristiano, pelas informações. E olha, hoje é o Dia Nacional do Samba. E em Uruguaiana, que é a cidade que tem o tradicional carnaval fora de época, tem uma programação toda especial. Henrique Dil chega por aqui para nos mostrar. Tudo bem, Henrique? Boa noite. Oi, gente, boa noite para vocês, para todo mundo que nos acompanha. Eu estou aqui com a Corte do Carnaval Fora de Época, com representantes das escolas de samba e também com o casal de mestre sala e porta-bandeira. Isso porque hoje à noite vai ser realizado pela primeira vez um desfile para marcar o início da contagem regressiva para a festa. É o Grito de Carnaval que celebra o Dia do Samba. Daqui a pouco, a partir das 8 horas da noite, as 6 escolas desfilam em um percurso reduzido aqui na Avenida Presidente Vargas. Ao todo participam mais de 1.200 integrantes, são de Uruguaiana, de outras cidades da região, do Rio de Janeiro, São Paulo e também da Argentina e do Uruguai. Vai ser uma palhinha do Carnaval de 2026, já que as agremiações vão apresentar os novos sambas enredo que vêm sendo ensaiados há cerca de um mês, como mostram as imagens. A Folia Fora de Época de Uruguaiana vai ser realizada de 5 a 7 de março do próximo ano. Faltam 3 meses para o Carnaval Fora de Época, mas por aqui a gente já celebra o Dia do Samba. Dani, Eloy. Uma boa noite de samba, Henrique. Até amanhã. Uma boa noite, até amanhã.